Hoje, 17 de julho, o TVMar News exibe uma reportagem sobre os 20 anos do Levante Popular que pôs fim ao governo de Divaldo Suruagi. Com o depoimento dos principais personagens envolvidos da situação e da oposição, a TVMar relembra o fato mais importante da história recente de Alagoas. Manuel Gomes de Barros assumiu o governo em 17 de julho de 1997. Sou Cátia Borne. Em 1997, eu era prefeita da cidade de Maceió. José Carlos Fernandes, eu sou escrivão de polícia e na época era presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas. Coronel Ronaldo dos Santos, na época eu desempenhava o cargo de comandante do CPC, que é o comando de policiamento da capital. Eu não tive medo, eu tive receio. Eu confesso a você que ao assumir o governo no dia 17, cheguei em casa já meia-noite, e depois de ter tomado as providências todas que nós tínhamos que tomar, e a minha família estava toda reunida e quase que me perguntando por que eu ia fazer uma coisa daquela, assumir o Estado que estava praticamente solúvel. Não havia possibilidade nenhuma de reorganizar o Estado. O Estado com 8 folhas atrasadas, numa situação absolutamente de extrema dificuldade, foi o momento mais difícil, eu acho, da história de Alagoas. Eu era prefeita de Maceió e já fazia 9 meses que o governo do Estado, o governo de Suruagi, não pagava os servidores, não pagava os fornecedores. E a cidade de Maceió, nós pagávamos os fornecedores em dia, nós pagávamos os salários em dia, nós tínhamos dado aumento aos trabalhadores. Então, era um contraponto muito grande. Os trabalhadores do município, os trabalhadores do Estado, a situação do município, a situação do Estado, a saúde, que eu sempre primei para não faltar medicamento nas unidades profissionais. Então, era um estado de calamidade de um lado e o outro, a gente tentando sustentar aquela situação pelo município de Maceió. Era uma situação de desespero e inclusive, com alguns servidores que se suicidavam. Houve alguns casos na Polícia Militar que o policial se suicidou, matou a família, dizimou a família, depois atentou contra a própria vida, veio a falecer em razão disso. Houve uma engenheira do DR que pulou de um prédio público, suicidou. Então era um clima assim, de apreensão, de muito medo, de incertezas, e que levou àquele desfecho num processo de mobilização, de organização, que nem a presença do Exército inibiu o desfecho que todos nós conhecemos. Eu acredito que tenha sido a pior experiência que eu iniciei em mais de 40 anos de atividade. Porque naquela época, ou naquele momento, naquele episódio, o comandante perdeu a sua condição de comandar, porque a disciplina, que sempre foi a essência de qualquer corporação militar, ela deixou de existir. Depois de uma reunião que nós tivemos, de vários telefonemas de Brasília, principalmente do senador Guilherme Palmeira e do senador Renan Calheiro, na época, entendeu? Eles estavam reunidos lá no Palácio, na iminência da assinatura do decreto de intervenção federal do Estado. Naquele dia, especialmente no dia 17, no dia 16, os trabalhadores estiveram comigo na prefeitura e o meu partido, o PSB, dizendo qual é a posição da prefeita Cátia Borne. E eu disse, amanhã está na rua com os trabalhadores. E nós tínhamos uma informação que o Exército ia fechar a praça. E eu liguei para o comandante do Exército. Eu disse, olha, eu queria comunicar que eu vou estar na praça lá com os trabalhadores e quero a praça aberta. Qual foi minha surpresa? No dia 17, nós saímos cedo, fomos dar uma entrevista na Rádio Gazeta, ao França Moura. Quando nós chegamos lá, o coronel Cavalcante tinha acabado de dar entrevista, defendendo o governo e que não ia ter mobilização. Em seguida, nós entramos no ar. E eu ainda fiz um desafio ao coronel Cavalcante naquele momento. Eu disse, Cavalcante,
em vez de você estar pressionando os trabalhadores e montar uma polícia, uma milícia na praça para defender o governador, tira a farda e vá para a praça que os seus colegas trabalhadores estão lá e não fique fazendo nenhum tipo de ameaça aos trabalhadores. E terminamos a entrevista, descemos ao contrário à Praça da Catedral, a ladeira da Catedral, com meus secretários todos, e do meu lado estava Joaldo Cavalcante. Eu disse, Joaldo, está um tumulto muito grande lá embaixo, né? Já tive informação que tem uma milícia em cima das casas lá, e eu quero que você vá atrás de mim, porque se acontecer alguma coisa, você fica para contar a história. E o Joaldo, na época, disse assim, não, se acontecer com você, vai acontecer com todos nós. Todos os secretários vão ao seu lado, inclusive a Guarda Municipal. Existia já um clima de pré-revolta do conjunto dos servidores. Então, é um processo só de organização, no sentido de chamamento da população e que eclodiu naquele 17 de julho. Nós estávamos diante de um grupo de militares revoltados, todos armados. Esse é o agravante da situação, porque todos estavam armados e prontos para o enfrentamento, pronto para o confronto, e a gente rezava para que o pior não acontecesse. Quando eu chego naquele portão da praça, que eu abri o portão, aí eu gritei, a praça é do povo. Quando eu gritei, a praça é do povo, aí foi tiro para todo lado. Eu me lembro que eu entrei na praça, só vi aqueles estrondos. Naquele momento eu me senti assim, me jogarem no chão. E foram uns 3 minutos de tiro. Eu digo, meu Deus. Fiquei assim, desesperada na hora. Eu disse, será que morreu alguém? Alguém foi ferido? Houve um confronto entre as revoluções do Brasil, que a história mostra e que a história também nega para o povo, várias revoluções, várias tentativas de revoluções. O que houve no estado de Alagoas foi o início da revolução, sem dúvida nenhuma. Naquele momento eu não tinha medo de nada. Aquele momento era um momento decisivo. Era um momento que eu, como chefe do Poder Executivo, eu tinha que abrir a praça, eu tinha que estar do lado dos trabalhadores. E eu acho que isso, dentro da história de Alagoas, foi um marco diferenciado, porque a sociedade se sentiu protegida, se sentiu acolhida, e eu representava naquele momento a cidade aonde estava tendo a maior mobilização já vista no estado de Alagoas. A cidadania no estado de Alagoas mostrou que nenhum governo tem o direito de fazer o que o governo Suragi fez na época, que é menosprezar o conjunto do servidor público, o conjunto da população. E graças a Deus, nós conseguimos reencontrar o Estado, nós conseguimos recolocar o Estado nos trilhos, tomar as providências todas que havíamos acertado e que o governo federal estava exigindo. Claro que depois veio a pactuação, a venda da CEAL, veio o PDV, que muita gente pediu o PDV não porque queria sair do emprego, porque não tinha como pagar as contas acumuladas em 11 meses. E essas pessoas depois se arrependeram, porque fizeram o PDV e ficaram desempregadas e o dinheiro acabou do PDV. Quer dizer, ainda tem sequelas daqueles trabalhadores, mesmo no momento atual. Muitos desses trabalhadores mais velhos não conseguiram outros empregos, quer dizer, houve uma desestrutura, mas seria pior se não tivesse acontecido o 17 de julho.